Interpretação física da integral de superfície de um campo vetorial. Equipe: Jonatas da Silva Nascimento e Roberta da Silva Nascimento Lima. Consideremos um fluxo em movimento em um domínio no espaço, sejam V, x, y, z, o vetor velocidade do fluido no ponto x, y, z e ρ, x, y, z, a sua densidade. Seja F o campo vetorial dado por F de x, y, z igual a dρ de x, y, z vezes V de x, y, z. O vetor F tem a mesma direção da velocidade e seu comprimento tem dimensões massa sobre a unidade de volume vezes a distância sobre a unidade de tempo igual a massa sobre a unidade de área vezes a unidade de tempo. F representa a quantidade de massa de fluido por unidade de área e por unidade de tempo, que escoa na direção de V, do vetor V, em um ponto qualquer, x, y e z, pertencente ao domínio. A quantidade total de massa de fluido que atravessa a superfície S na direção de N, em uma unidade de tempo, será dada por a integral dupla da superfície vezes F, que representa a quantidade de massa de fluido, vezes N, vezes o diferencial da superfície, que é chamada de fluxo do campo vetorial F através da superfície S. Nosso exemplo diz o seguinte: um fluido de densidade constante com velocidade V igual a menos 2x, menos 2y e z, escoa através da superfície S, dada por R, UV, igual a U cosseno de V, U seno de V e U ao quadrado menos 1, onde o parâmetro de U é de 0 a 4 e o parâmetro de V é 0 a 2π, na direção do vetor resultante do produto vetorial. Determinar a massa do fluido que atravessa S em uma unidade de tempo. Devemos calcular inicialmente a fórmula vista no slide anterior, onde F é igual a ρ do índice 0 de menos 2x menos 2y e z, sendo esse ρ de índice 0 uma constante. Como queremos o fluxo na direção do produto vetorial, teremos o sinal mais em frente à integral dupla, que é o que nós vamos ver no slide posterior. Então, primeiro, nós vamos construir a matriz, depois derivar R de UV, depois nós vamos usar a regra do determinante para achar a norma. Então, quando nós construímos aqui nossa matriz, a primeira linha vai ser composta da direção dos vetores I, J e K. A nossa segunda linha vai ser composta pela derivada em relação a U, que fica U cosseno de V em relação a U, cosseno de V, U seno de V em relação a U, seno de V, e U ao quadrado menos 1 em relação a U, 2U. Agora, na nossa terceira linha, nós vamos derivar em relação a V, que fica U cosseno de V em relação a V, menos U seno de V. U seno de V em relação a V, U cosseno de V. E U ao quadrado menos 1 em relação a V, 0. Após isso, nós vamos utilizar a regra de Sarri para calcular o determinante e vamos encontrar o seguinte resultado.
menos 2 vezes u ao quadrado cosseno de v, menos 2 vezes u ao quadrado seno de v e u. Feito isso, nós vamos fazer a parametrização. Sendo x igual a u e y igual a v, temos f, aqui, igual a menos 2x, menos 2y e z, parametrizando essa reta, parametrizando R de u e v igual a u cosseno de v, u seno de v e u ao quadrado menos 1, nós vamos obter menos u cosseno de v, menos 2u seno de v e u ao quadrado menos 1. Usando a integral, nós temos φ igual a integral dupla de f vezes n vezes o diferencial da superfície igual a mais a integral dupla de r de ρ no índice zero. Aí, nós vamos substituir o f pela equação parametrizada vezes a norma que a gente encontrou após fazer o determinante, tudo isso dv du. Depois, nós vamos resolver essa integral, que fica igual a ρ no índice zero, a primeira integral no parâmetro de 0 a 4, a segunda integral no parâmetro de 0 a 2π, e nós vamos resolver a multiplicação da equação parametrizada, que é f, vezes a norma, que vai resultar em 4 vezes u ao cubo cosseno ao quadrado de v, mais 4 vezes u ao cubo seno ao quadrado de v, mais u ao cubo menos u, dv du. Então, essa conta aqui vai resultar em 624π, e a gente resolvendo 624 vezes π, que é 3,14, vai ficar 1956,36 derrom unidades de fluxo. Essas são nossas referências, e para que a gente possa ter certeza que o cálculo da nossa integral está certo, a gente pode utilizar um aplicativo, que eu vou mostrar agora para vocês, que chama Symbolab. No Symbolab, a gente pode fazer tranquilamente o nosso cálculo da integral da seguinte forma. Primeiro, a gente vai colocar a primeira integral, que vai no intervalo de 0 a 4. Utilizar a segunda integral, que tem o parâmetro de 0 a 2π. Depois, a gente vai clicar aqui para escrever a equação, que é 4x ao cubo cosseno ao quadrado vezes y mais 4x ao cubo seno ao quadrado vezes y mais x
ao cubo menos x, tudo isso dy dx. Lembrando que no exercício que a gente acabou de resolver, nós trabalhamos com du e com dv, só que aqui nós vamos substituir o u pelo x e o v pelo y. Após a gente conferir se a equação está certinha, 4x ao cubo cosseno ao quadrado de y, mais 4x ao cubo seno ao quadrado de y, mais x ao cubo menos x. Nós apertamos aqui nessa teclinha e aguardamos a resolução. Nós podemos observar aqui que o aplicativo nos dá o passo a passo da resolução. E também podemos observar aqui que ele apresenta o mesmo resultado que a gente encontrou no nosso exercício.